Encontrar o custo-benefício mediante a alta do dólar e uma crise que estamos passando atualmente pode ser um pouco complicada. Mas nesse vídeo aqui eu decidi trazer uma luz para vocês e mostrar 3 processadores que a AMD traz que têm a ideia de ter um preço baixo e uma ótima performance. Mas antes de tudo, galera, eu não posso deixar de pedir para vocês deixarem o seu like aí embaixo, assinar o canal para quem é novo, compartilhar esse vídeo para que outros amigos seus possam conhecer o canal e ativar o sininho para receber as notificações dos vídeos que virão. E agora, vamos embora pro vídeo. Então, de onde que eu tirei essa ideia? Eu tenho recebido muitas mensagens de vocês no meu Instagram e principalmente nos comentários do YouTube falando a respeito de configurações, processadores, qual usar, qual combinar. E isso começou a me chamar a atenção, porque estamos passando por um período meio conturbado. Espero que você que esteja assistindo o vídeo agora esteja vendo ele na época que as coisas normalizaram. Mas agora, infelizmente, as coisas não estão tão boas assim. Então, eu comecei a pensar, o que eu posso fazer para ajudar vocês? E aí eu lembrei dos 3 processadores que a AMD trouxe com a ideia de trazer custo-benefício para vocês, sendo eles o Ryzen 5 3500X, o Ryzen 5 1600AF e o Ryzen 3 3100 ou o Ryzen 3 3300X, que são processadores mais recentes. Mas qual a diferença de cada um? Ele vai atender a sua necessidade? Qual é a sua necessidade? Esse vídeo aqui eu preferi trazer esses tipos de informações, ajudar vocês a entender que processador serve para que objetivo. Então, primeiramente precisamos dar uma destrinchada, saber que processadores são esses. Começando pelo Ryzen 5 3500X, processador de 6 núcleos e 6 threads que a AMD lançou a princípio apenas na China, mas agora já temos aqui no nosso mercado brasileiro. E isso é algo interessante para nós. Por quê? Porque é um processador que bate de frente com o i5 9400F. Ele tem 6 núcleos, 6 threads, um clock de 3.6 GHz e um boost de 4.1 GHz. Então vocês podem pensar, caramba, legal, um processador bacana que bate de frente com o i5 9400F. Se a gente botar ele lado a lado com o i5 9400F, a gente vai ver que em alguns jogos até que o i5 até vai sair na frente. Mas tem um processador do lado da AMD que custa mais em conta e que te permite uma janela maior de upgrades, acaba sendo mais interessante. Porque se você for comprar o i5 9400F hoje, infelizmente vai ser o único processador que você vai ter, porque o seu próximo upgrade vai ficar meio estagnado. Você não vai conseguir mudar de processador, porque a Intel já anunciou que a 10ª geração vai trocar de socket. Na verdade, se eu não me engano, já está tendo até o lançamento desses processadores agora. São processadores bons e interessantes, mas que farei um vídeo mais na frente falando a respeito deles. Hoje preferi trazer esses 3 e vamos focar na AMD um pouquinho. Continuando falando a respeito desse processador, vocês precisam entender que é um processador bom, entrega uma boa performance, entrega ótima taxa de frames, até mesmo se você estiver procurando um competitivo. Mas, se você estiver interessado em fazer uma stream, live ou edições de vídeo, esse processador não vai ser o melhor possível para você. Ryzen 5 3500X é um ótimo processador, muito bom mesmo, entrega sim ótimas performances em games e eu vou deixar um card aí para vocês dar uma olhada nos testes. Mas fiquem atentos à sua real necessidade, o que você está precisando agora. Se você estiver precisando de fazer stream, lives ou edição de vídeo, seria mais interessante você optar por outro processador. E seguindo a minha lista, falando a respeito exatamente disso, temos o Ryzen 5 1600AF, um processador de 6 núcleos e 12 threads. Na verdade, ele tem sido resumido a basicamente um Ryzen 5 2600 no corpinho do Ryzen 5 1600. A arquitetura é muito semelhante. Ele é um aprimoramento desse antigo processador, o que é muito confuso na verdade, porque o Ryzen 5 2600 já é um aprimoramento do processador anterior. Então você fica assim, meu Deus, 2600, 1600 AF, o que eu faço? O interessante é vocês focarem
no mais barato, porque os dois processadores, embora sejam tão parecidos, não são exatamente o mesmo. E o Ryzen 5 2600 ainda assim tem uma performance um pouco superior ao 1600AF. A coisa não é muito grande. Samuel, eu vi o Ryzen 5 1600AF por R$600 e o 2600 a R$700. Qual dos dois eu compro? Olha, você estaria gastando uns R$100 a mais só para você ter uma taxa de frames de 4 a 5, talvez no máximo 6 a 7 FPS a mais. R$100 para nós é muito dinheiro e está fazendo uma grande diferença. Então, se eu fosse você, eu focaria no mais barato, porque a diferença entre esses dois processadores, no bruto, no desempenho, não é muito grande. E é sim, hoje em dia, um processador interessante, não só pela questão de estar entregando uma performance legal, mas por ter 12 threads, o que significa melhor para multitarefa, ou seja, bom para lives, bom para stream e bom para edição de vídeo. Então, se você estiver preocupado não só com a performance bruta de um processador e estiver querendo mais núcleos à sua disposição para você utilizar no seu dia a dia, eu indico para você o Ryzen 5 1600AF. E só uma observação, na verdade duas observações que eu queria trazer. Primeiro, vai ter um card aí mostrando para vocês o desempenho do Ryzen 5 1600AF. E segundo, se você estiver querendo mais frames, Ryzen 5 3500X ou 3500X, tanto faz, vai ter um desempenho melhor, vai ter uma taxa de frames melhor com relação ao 1600AF. Beleza? Então fique com isso em mente. O que é mais importante para você? É isso que eu estou tentando trazer nesse vídeo para responder a pergunta de qual é o melhor para você. Mas seguindo a nossa lista, temos agora dois processadores. Mas não seria um? Não, dois processadores. Ryzen 3 3100 e o Ryzen 3 3300X. Tô falando assim porque falar Ryzen 3 3300 é um pouco complicado, dá um trava-língua do caramba, então 33 eu acho que é mais fácil. Na verdade, acho que é meio confuso também, mas tudo bem. Enfim, esses dois processadores, embora vocês podem estar pensando, poxa, eles fizeram que nem o Ryzen 5 3600, 3600X, é só o mesmo processador com um clock acima. Não, dessa vez a AMD não fez isso. Ryzen 5 3100 e o 3300X não são exatamente o mesmo processador. Ambos têm uma arquitetura diferente. Então, se vocês forem ver a diferença entre esses dois processadores, não foquem apenas a questão do clock, porque não é só isso que difere um processador do outro. Se a gente for comparar esses dois processadores, desempenho bruto e até mesmo manter o mesmo clock, o Ryzen 3 3300X vai ter uma performance melhor. E isso se dá porque enquanto o Ryzen 3 3100 tem 2 CCX, cada um com 2 núcleos e 4 threads, o Ryzen 3 3300X tem um CCX apenas com 4 núcleos e 8 threads. E vocês podem estar se perguntando, não entendi porcaria nenhuma. Calma, eu vou explicar. Isso significa que enquanto o 3100 tem 2 núcleos, por assim dizer, 2 chips para se comunicar com o resto do processador, estou falando de uma maneira mais básica, mais simples possível. Para quem entende, eu peço desculpa porque vocês podem estar pensando, seu idiota, não fala nada certo. Calma, pra gente que não entende. Enquanto o Ryzen 3 3100 tem esses 2 núcleos para fazer todo o contato com o processador, fazer todo o funcionamento, o Ryzen 3 3300X tem apenas um, ou seja, mais simples. Você tem um para fazer já o serviço, a comunicação, é algo direto. O outro tem 2, então a comunicação entre eles acaba sendo um pouquinho mais lenta, por assim dizer. E isso acaba acarretando numa maior taxa de FPS com relação a 3300X. Se a gente comparar o 3100 com o 3300X, 3300X sempre vai ter uma performance maior. Mas isso não quer dizer que o 3100 não é um bom processador. Se a gente conseguir overclockar os dois e manter os dois no mesmo clock, a diferença entre os dois não vai ser muito grande. Sendo assim, o Ryzen 3 3100 pode ser sim uma boa pedida para vocês. Só fique atento a uma coisa que eu acredito que é importante para a maioria de vocês: o preço. Se você conseguir encontrar um Ryzen 3 3300X com preço bacana, seria interessante você ir para o 3300X. Mas se for o 3100, que seja o 3100. Dependendo do que você vai utilizar, o perca assim de desempenho não vai ser lá, oh meu Deus,
que porcaria. Não, fique tranquilo com relação a isso. E como eu já havia dito, ou não, agora eu não lembro, o Ryzen 3 3100 e o 3300 tem 4 núcleos e 8 threads. Então é um processador bem bacana se você estiver querendo fazer uma live de CSGO, por exemplo, LoL, Dota, esses jogos que são mais leves e exigem pouco do processador. Porque esses núcleos a mais que esse processador tem vai te permitir mais multitarefas. E outra coisa interessante, se a gente for comparar diretamente desempenho bruto em jogos entre o Ryzen 3 3100 ou 3300X ambos, contra o Ryzen 5 1600AF, a gente vai ter um desempenho maior no Ryzen 3. Isso se dá porque ele é mais atual, tem as novas arquiteturas e tudo mais. Então, fiquem de olho, qual é a sua necessidade? Qual processador que você precisa? Quantos núcleos você precisa? Dependendo da sua real necessidade, fique atento a esses 3 processadores. Se para você tanto faz 1600, 3500X, 3100, eu indico só uma coisa: vai no mais barato. Com certeza esse vai te atender melhor, beleza? Eu espero ter ajudado vocês a encontrar aquele processador que vai realmente atender a sua necessidade e que vocês possam ter entendido um pouco também a respeito de processador. Peço desculpa aí se não entenderam, estou tentando melhorar cada vez mais a maneira de ensino, beleza? Um grande abraço para todos vocês, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e a gente se vê no próximo vídeo.